Capítulo 4. Reserva de segurança e reserva de oportunidade. Neste capítulo embarcaremos em uma jornada de aprendizado sobre dois conceitos financeiros cruciais, a reserva de segurança e a reserva de oportunidade. Para ilustrar esses princípios de forma prática, vamos nos inspirar na história de José do Egito, relatada na Bíblia Sagrada. Através da vida de José, veremos como a sabedoria e o planejamento podem ser aplicados em nossa caminhada, trazendo lições valiosas para construir uma vida financeira sólida e equilibrada. José, o penúltimo filho de Jacó, a quem Deus deu o nome de Israel conforme Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 28, era profundamente amado por seu pai. Como prova desse afeto, Jacó presenteou José com uma túnica colorida. Esse favoritismo, no entanto, gerou inveja nos irmãos, que também se sentiam ameaçados pelos sonhos de José, nos quais ele se via elevado acima deles. Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 28. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis, no capítulo 37 e no versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Gênesis, no capítulo 37, dos versículos 5 ao 11. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai porém guardava este negócio no seu coração. A inveja dos irmãos cresceu tanto que eles decidiram se livrar de José. Em um ato de traição, eles o jogaram em uma cisterna e depois, o venderam como escravo a mercadores ismaelitas que passavam por ali. Esses mercadores o levaram para o Egito, onde José enfrentou um futuro incerto e muitas adversidades. Mesmo assim, ele manteve sua fé em Deus, que o acompanhou e o abençoou em sua jornada, mesmo nas situações mais difíceis. Gênesis, no capítulo 37, dos versículos 18 ao 36. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores, que trazia. E tomaram-no, e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse: O menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a, e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado.
Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem, recusou porém ser consolado, e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Por ser fiel e diligente, Deus abençoou tudo que José fazia, e ele acabou sendo colocado como responsável por toda a casa de Potifar. Gênesis, no capítulo 39, dos versículos 1 ao 6. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte, e de semblante. Contudo, a esposa de Potifar tentou seduzir José, e quando ele recusou, ela o acusou falsamente, o que resultou em seu encarceramento. Mesmo na prisão, José continuou confiando em Deus e foi abençoado, tornando-se responsável pelos outros detentos. Gênesis, no capítulo 39, dos versículos 7 ao 23. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que é em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, e estar com ela. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste, para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo, e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. José passou por várias injustiças ao longo de sua vida, mas sempre continuou confiando em Deus que o abençoava em tudo o que ele fazia, tornando-o próspero mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A história de José é rica em detalhes, mas para os propósitos deste capítulo, focaremos em um momento crucial, a interpretação do sonho de Faraó. É dessa passagem que extrairemos as principais lições sobre a reserva de segurança e a reserva de oportunidade. Certo dia, José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó que estavam presos. Mais tarde, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que José foi chamado para decifrá-los. Gênesis, no capítulo 41, dos versículos 1 ao 8. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio.
E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. José explicou que os sonhos significavam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, e sugeriu um plano para estocar alimentos durante os anos de abundância para enfrentar os anos de escassez. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o colocou como governador do Egito, encarregado de todo o reino. Deus exaltou José, transformando sua adversidade em um grande propósito. Gênesis, no capítulo 41, dos versículos 14 ao 44. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito.
Durante os 7 anos de fartura, José liderou a construção de armazéns e a coleta de parte da produção como reserva para os anos de fome que viriam. Gênesis, no capítulo 41, dos versículos 46 ao 49. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Esse planejamento estratégico é um exemplo perfeito do que chamamos de reserva de segurança. Assim como José poupou para enfrentar um período de dificuldade, também devemos preparar nossas finanças para lidar com imprevistos, como emergências médicas, reparos em casa, despesas inesperadas com os filhos ou até a perda de um emprego. Essa prática nos dá estabilidade e evita decisões precipitadas em momentos críticos. A reserva de segurança é um valor que guardamos para cobrir emergências e que nos ajuda a manter nossa estabilidade financeira em tempos difíceis. Diferente de um investimento ou de uma poupança para objetivos específicos, essa reserva tem o propósito de nos proteger de situações inesperadas. Não existe um valor fixo, pois cada pessoa tem uma realidade diferente. No entanto, especialistas recomendam guardar pelo menos de 3 a 6 meses de despesas essenciais. Para quem tem um emprego estável, como funcionários públicos ou profissionais com contratos de longo prazo, a reserva pode ser menor, próxima dos 3 meses de gastos. Já para quem trabalha por conta própria ou tem uma renda mais instável, como autônomos ou freelancers, o ideal é guardar uma quantia maior, podendo chegar a 6 meses ou mais de despesas. Cada pessoa deve avaliar sua situação e definir o valor ideal para sua reserva. O importante é começar aos poucos, dentro das suas possibilidades, para estar preparado quando o imprevisto surgir. Quando os anos de fome chegaram, o Egito estava preparado. Graças à sabedoria de José, o país tinha suprimentos suficientes para alimentar não apenas sua população, mas também pessoas de outras terras. Gênesis, no capítulo 41, dos versículos 50 ao 57. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Putífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Essa reserva garantiu que o Egito prosperasse enquanto outros países sofriam. Hoje, ter uma reserva de segurança significa estar preparado para enfrentar tempos difíceis sem comprometer o básico para nossa sobrevivência. Além disso, José usou sua posição para reconciliar-se com sua família, quando seus irmãos foram ao Egito buscar alimento. Ele transformou não apenas sua própria vida, mas também a de outros, fortalecendo o Egito durante a crise econômica. Esse é um exemplo claro de como a reserva de oportunidade pode ser usada para alcançar objetivos maiores. A reserva de oportunidade é a prática de guardar recursos para aproveitar momentos estratégicos. Isso pode incluir investir em um curso que abre portas profissionais, iniciar um novo negócio, comprar algo que você precisava muito à vista por um preço muito menor ou aproveitar uma chance inesperada que trará benefícios a longo prazo. É importante ter um propósito claro e usar essa reserva com sabedoria. Algumas pessoas preferem separar a reserva de segurança da reserva de oportunidade, criando fundos específicos para cada objetivo. Outras optam por usar parte da reserva de segurança como reserva de oportunidade, dependendo de suas prioridades. Ambas as abordagens são válidas e devem ser avaliadas com base nas circunstâncias e objetivos individuais. Um exemplo prático seria guardar um percentual do salário mensal em uma poupança destinada a financiar cursos.
comprar ferramentas para um novo ofício ou até investir no mercado financeiro para poder gerar retornos futuros. Assim como José usou sua posição e recursos para impactar vidas, podemos utilizar nossas reservas para alcançar propósitos maiores e melhorar nossa realidade. A história de José nos ensina que o planejamento financeiro deve estar aliado à fé em Deus e ao respeito pelo próximo. Assim como ele demonstrou paciência e sabedoria, também precisamos cultivar essas virtudes ao organizar nossas finanças. Criar reservas nos dá segurança e nos permite aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Para guardar recursos de forma eficiente, é importante não deixar o dinheiro parado na conta corrente. Além de perder poder de compra devido à inflação, essa prática impede que o dinheiro trabalhe a seu favor. No próximo capítulo, aprenderemos mais sobre a renda fixa e conheceremos opções como a poupança, o CDB e os investimentos no Tesouro Direto, ideais para quem busca segurança e flexibilidade. Compreender e aplicar esses conceitos fortalece nossa estabilidade financeira e reforça a confiança em uma vida equilibrada e prudente. Ao cuidar bem dos recursos que Deus nos confia, encontramos maior tranquilidade emocional e espiritual, evitando preocupações desnecessárias e cultivando uma vida pautada na fé e na sabedoria.